Lula e Bolsonaro participam do último debate antes do segundo turno. Siga. Candidatos miram eleitor menos convicto em encontro na TV Globo. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para notícia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e o presidente Jair Bolsonaro, PL, se enfrentam pela última vez antes do segundo turno das eleições em debate da Rede Globo, na noite desta sexta-feira, 28. O debate é apontado como decisivo para a atração de indecisos e consolidação de uma faixa de eleitorado mais influenciável. Segundo o Datafolha, Lula tem 49% e Bolsonaro, 44%, brancos e nulos são 5% e indecisos, 2%. Eleições. Saiba mais sobre os candidatos. Ver mais atualizações. Lula resgata bordão nunca antes na história. Jair Bolsonaro, PL, candidato à reeleição, escolheu fazer pergunta no início do quarto bloco sobre o tema da geração de empregos e comemorou números dos últimos meses em sua gestão. Lula, PT, respondeu dizendo que o atual governo computa informais intermitentes como empregos gerados, desvirtuando a conta. O petista também falou que vai se reunir com governadores e pedir uma lista de obras priorizadas no próximo mandato. Ao falar de relação com prefeitos, resgatou o bordão de seus tempos de mandato. Nunca antes na história do Brasil um presidente tratou eles com a dignidade e com o respeito que eu tratei. No início do bloco, o petista disse que não entendeu a pergunta feita porque o rival estava falando para dentro. Felipe Bachoud. Análise. Bolsonaro erra ao criminalizar moradores de favela de novo. Assim como no debate anterior entre ambos no segundo turno, Jair Bolsonaro, PL, voltou a associar a visita do rival Luiz Inácio Lula da Silva, PT, ao Complexo do Alemão com um acordo com os donos do tráfico na região. Eu não fui visitar traficante não, disse o presidente. Lula, previsivelmente, defendeu seu encontro com moradores pobres no Rio. Lula ainda aproveitou e trouxe Roberto Jefferson, que havia surgido lateralmente no primeiro bloco, lembrando a associação entre Bolsonaro com o ex-presidente do PTB, ligando o episódio em que o político atacou a PF com tiros e bombas à política. Armamentista do presidente. Você tem um parceiro de roubalheira. Armamentista do presidente. Você tem um parceiro de roubalheira. Esse é Roberto Jefferson, disse Bolsonaro sobre seu aliado que agora, tornado um quase homicida, renega. O nível continua contigo a sarjeta. No formato, Bolsonaro melhorou a postura e parou de andar tanto de um lado para o outro, amparando-se assim como Lula ao púlpito, que serve de anteparo à agressividade do rival. Igor Gielov. Análise. Eleitores perdidos dos monólogos feitos para confundir. Deveriam mudar o nome do encontro entre os presidenciáveis de debate para monólogos. O eleitor está sofrendo para acompanhar a enxurrada de falas desconexas e a banalização de discussões tão vitais para o futuro do país como o combate à pobreza, temática que foi abordada por um recital de números que pouco dizem para o eleitor. No trecho em que a discussão deveria tratar de respeito à Constituição, as falas erráticas foram de Lula promovendo invasões de terras a Bolsonaro defendendo pílula do dia seguinte nos anos de 1990. No momento em que se falou de saúde teve Lula citando Bolsonaro no enterro da rainha da Inglaterra, mas sem prestar apoio aos mortos da Covid no Brasil, e Bolsonaro criticando o programa com médicos cubanos. Num dos raros momentos de interação entre os candidatos, Bolsonaro explicou que a distribuição de 35 mil caixas de Viagra eram para ajudar a combater disfunção erétil. Ao questionar a proposta de desarmamento, Bolsonaro tentou associar Lula ao crime organizado, lembrando que ele visitou o Complexo do Alemão. Como não poderia deixar de ser, vieram as citações a Roberto Jefferson, aliado do PT no passado e aliado de Bolsonaro até pouco tempo, que foi empurrado de um lado para o outro pelos candidatos que não querem ser relacionados ao ex-deputado que recebeu a PF a balas e granadas. E pulamos para a violência contra a mulher. São 2 blocos perdidos. Terminou 0-0 para os candidatos, infelizmente, para quem precisa votar também. Alexa Salomão, Lupa, governo zerou impostos federais da gasolina, mas medida é temporária.
Zeramos impostos federais da gasolina. Jair Bolsonaro, PL, presidente candidato à reeleição, no debate realizado pela Globo no dia 28 de outubro de 2022. Verdadeiro, mas o atual governo zerou impostos federais sobre combustíveis, entre eles a gasolina, mas isso é uma medida temporária. A proposta que reduz a zero as alíquotas da contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, e PIS/COFINS sobre esses produtos vale só até 31 de dezembro de 2022. Na sabatina da Band, em 16 de outubro, Bolsonaro fez a mesma afirmação. Equipe Lupa. Bolsonaro muda a versão e diz não ter foto com Jefferson por ocasião das eleições. Jair Bolsonaro, PL, e Lula, PT, tentaram, novamente, jogar Roberto Jefferson, PTB, um para o outro. O presidente afirmou que Jefferson é amigo de roubalheira e parceiro na compra de votos de Lula, em referência ao mensalão. Lula disse que, se um negro da favela fizesse o que Jefferson fez, Bolsonaro teria mandado matar. Você chegou a dizer que não tem foto com ele. A imprensa escancarou as fotos. Você não pode ter duas personalidades, cara, tenha uma só, disse. Bolsonaro, então, respondeu que não tem fotos com Jefferson por ocasião das eleições. Carolina Linhares. Anfitrião de agenda no Alemão pede direito de resposta nas redes sociais. O comunicador René Silva pediu nas redes sociais, ironicamente, direito de resposta pelo fato do presidente Jair Bolsonaro, PL, ter dito que o ex-presidente Lula, PT, só se encontrou com traficantes no complexo do Alemão. Silva foi um dos organizadores da agenda, realizada numa avenida que circunda o complexo de favelas. Ítalo Nogueira. Bolsonaro cita dado verdadeiro de recorde na balança comercial. A nossa balança comercial está batendo recorde. Jair Bolsonaro, PL, presidente candidato à reeleição, no debate realizado pela Globo no dia 28 de outubro de 2022. Verdadeiro. Em 2021, a balança comercial brasileira registrou um saldo positivo de 61,4 bilhões de dólares, o maior valor desde o início da série histórica, iniciada em 1989. Foram 280,8 bilhões de dólares exportados e 219,4 bilhões de dólares importados, de acordo com informações da plataforma Comexstat, do governo federal. Bolsonaro critica o Mais Médicos. Jair Bolsonaro, PL, critica o programa Mais Médicos, afirma que os cubanos não entendiam nada de medicina e que Lula, PT, usou a medida para repassar dinheiro para Cuba. Lula. Jair Bolsonaro, PL, critica o programa Mais Médicos, afirma que os cubanos não entendiam nada de medicina e que Lula, PT, usou a medida para repassar dinheiro para Cuba. Lula, porém, não mordeu a isca. Respondeu apenas que o programa foi exitoso e levou médicos para lugares onde não havia. Também elogiou a saúde em Cuba, dizendo ser reconhecida até por presidentes dos Estados Unidos. O petista mudou de assunto e questionou Bolsonaro sobre suas realizações na saúde. Mandetta foi mandado embora porque defendia a vacinação. E botou o Pazuello que queria ganhar $1 por vacina, segundo a CPI, disse Lula. Carolina Linhares, Joelmir Tavares e Felipe Bachold, gasto com merenda escolar é de R$ 0,36 por aluno ao dia, mas somente nos ensinos fundamental e médio. O valor da merenda escolar é que hoje é de apenas R$ 0,36. Luiz Inácio Lula da Silva, PT, candidato à presidência da República, no debate realizado pela Globo no dia 28 de outubro de 2022 verdadeiro, mas, de acordo com o Ministério da Educação, o valor diário por aluno gasto com a merenda escolar dos ensinos fundamental e médio é de R$ 0,36. Mas esse valor é diferente em outras etapas de ensino. Para os alunos do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, por exemplo, o valor chega a R$ 2 por dia por aluno. Já para creches e ensino integral, é de R$ 1,07 por aluno por dia, enquanto para pré-escolas e atendimento especializado no contraturno vai a R$ 0,53.
Na educação de jovens e adultos são gastos R$ 0,32 por dia por aluno, e nas escolas indígenas e quilombolas, R$ 0,64. Lula se aproxima de Bolsonaro para ouvir sobre Viagra para militares. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Após se recusar de se aproximar do adversário no primeiro bloco, o ex-presidente Lula, PT, decidiu ficar perto de Jair Bolsonaro, PL, para ouvir a justificativa para a compra de Viagra para militares. Bolsonaro disse que o medicamento pode ser usado para problemas na próstata. Lula criticou o fato dele não distribuir o remédio para a população.